Prezados e amados irmãos apostólicos, com grande alegria em minha alma, apresento-lhes oficialmente a minha saudação, desejando que sejam todos bem-vindos a esta reunião, um ambiente compassivo, cheio de amor fraternal, que aflora a essência da vida. Um ambiente onde sentimos que o amor dos santos, que o amor dos anjos, ele vai acalentando o nosso coração e direcionando a nossa alma ao que é divino e perfeito. Por isso que a partir desse momento o céu se abre e Deus o Pai permite que possamos, através da oração, elevar a nossa alma às grandezas do seu reino e alcançar o amor divino. Convicto desta verdade, convido a todos que puderem para que se coloquem em pé para suplicarmos a benção do Criador para esta reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, aqui nós louvamos, bendizemos e glorificamos a grandeza da majestade do seu reino, do poder, da sabedoria e da bondade de suas obras. Suplico, Santa Avó Rosa, neste momento, as suas bênçãos em favor dessa santa reunião, para que transcorra tudo dentro dos parâmetros estipulados pela Senhora. E rogo que a Senhora, que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Senhor, que o Divino Espírito, que Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo estejam enviando seus santos e anjos do reino dos céus para estarem conosco nessa santa reunião. E que com a chegada desses seus santos e anjos aqui entre nós, que todos os pensamentos materializados, que todas as preocupações terrenas se afaste da vida desses seus filhos e que eles possam se interiorizar e buscar um contato maior com o nosso Deus e Pai e que possam permitir que a sua alma seja preparada para que possam se tornar vasos de honra no altar de nosso Deus. E assim, eu agradeço à Senhora Santa Avó Rosa por termos a oportunidade de sermos participantes deste evento espiritual tão importante e significativo nos tempos presentes, que é a Igreja Apostólica. E declaro iniciada essa santa reunião para a honra e glória do nosso Deus. E que o nome de Deus seja louvado para todos sempre. Amém. A seguir, cantaremos o hino de número 1 do nosso inário, que traz o título Igreja Forte. Amém. Os que têm seus lugares poderão sentar-se. E em continuidade a essa parte de louvor, eu convido a todos os irmãos para cantarmos juntos mais alguns hinos do nosso inário. O primeiro de número 36, que traz o título Povo do Senhor.
Cantaremos na sequência o hino de número 93, intitulado como Quem Crer em Nossa Palavra. A doutrina que temos pregado. É o título do próximo hino que iremos cantar, de número 96. Para concluir essa parte, cantaremos o hino de número 215, intitulado como Templo de Divina Nobreza.
Amém. A seguir, passarei a ler aos irmãos uma mensagem dedicada ao centenário do Santo Irmão Aldo, que traz o título Bondoso e Valente Coração. Neste tempo de graça e gratidão, em que celebramos o centenário da sua existência, reunimo-nos mais uma vez em louvor, como declara o hino desta semana. Outra vez aqui nós estamos cantando com prazer teu santo nome, exaltando. Assim como tantas gerações antes de nós, elevamos as nossas vozes em reconhecimento e gratidão por tudo que Deus realizou através da vida do Santo Irmão Aldo. A trajetória do Santo Irmão Aldo sempre esteve profundamente ligada à história da Igreja Apostólica. O próprio hino, ele expressa essa profunda união ao afirmar: tua vida também é a nossa vida, e tua luta também é a nossa luta. Ao longo dos anos, conhecemos não apenas o profeta, mas também o homem bondoso, humilde e valente que Deus colocou entre nós, generoso, conselheiro e amigo. Sua presença transmitia paz aos corações aflitos. Suas palavras fortaleciam os desanimados. E o seu exemplo ensinava a permanecer fiel à obra de Deus. Este hino não destaca apenas a grandeza da sua missão, mas também suas virtudes. O homem que viveu entre nós, compartilhou nossas alegrias e sofrimentos, e dedicou a sua vida ao cuidado das nossas almas. Seu amor pela Igreja Apostólica tornou-se um legado que atravessa gerações. Ao elevarmos as nossas vozes nesta homenagem, renovamos nossa gratidão por este bondoso e valente coração, que tanto amou o povo apostólico. O centenário não celebra apenas o início de uma vida terrena, mas a permanência de um legado de amor, coragem, humildade e fidelidade que continua ainda vivo entre nós. Unidos, como uma só família, cantamos com profunda gratidão, certos de que a sua vida inspira a nossa vida e a sua luta fortalece a nossa luta, conduzindo-nos sempre no caminho da fé, da esperança e do amor. A seguir, meus irmãos, ouviremos o coral, que irá apresentar o hino com o título Bondoso e Valente Coração. Bondoso e valente coração, Santo Irmão Aldo, primas querido irmão, aceita esta simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão.
humilde e valente coração. Adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe Virgem Maria, com muita alegria te guardam noite e dia com poder celestial. Corajoso e valente coração, presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo porque tens um grande amigo, Santo Profeta Daniel, que contigo vem do céu e é teu grande companheiro. Fiel e valente coração, Santa Avó Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste um ministério com amor, de ser o sucessor da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador.
Em continuidade a essa santa reunião, passarei a ler aos irmãos a mensagem da Igreja Apostólica que traz o título Batismo, o valor deste sacramento para o Filho de Deus. Eu, irmão Aldo, falo a todos os irmãos a respeito do significado e do valor do sacramento do batismo para os filhos de Deus. Estes devem provar a sua fé e fidelidade através do seu bom testemunho, tendo sempre uma vida consagrada ao Pai, vivendo em honradez e santidade, com o espírito separado do mundo pecador. Assim, vão sendo vivificados e alimentados espiritualmente pelas virtudes e pelo poder do Espírito Santo. Para se manterem unidos ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e a minha irmão Aldo, e aos santos e anjos, precisam ser realmente consagrados. Devem, portanto, viver para Deus e não para o pecado, seguindo o exemplo de Jesus, que afirmou: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. De acordo com a doutrina e a disciplina da nossa igreja e conforme a vontade e a justiça divina, os verdadeiros filhos de Deus precisam abandonar todos os sentimentos maus e os costumes inconvenientes e pecaminosos que mancham a alma, a fim de viverem em santidade, já que passam a viver somente para Deus o Pai e para os seus santos. É como se não existissem mais para o pecado. Então se diz que a pessoa morre para o mundo, ou seja, deixa de andar em trevas e faz a vontade de fazer a vontade do espírito da maldade, para fazer somente a vontade do nosso Deus, de Jesus, nosso divino Salvador e do Consolador. O batismo nas águas é a confirmação do batismo do Espírito Santo. É uma declaração pública de fé. No entanto, o que dá vida ao espírito da pessoa é o batismo com o Espírito Santo no momento da conversão e arrependimento. A imersão nas águas batismais é a declaração de que essa pessoa morreu para o pecado, cumprindo-se em sua vida a promessa de Deus, de que todo o passado está perdoado, inclusive retirando-lhe a influência do pecado original. Mas após isso não pode mais voltar a pecar. O batismo nas águas significa o sepultamento do homem morto para o mundo, ou seja, morto para o pecado e para os sentimentos maus do coração, e confirma a ressurreição dessa alma para a vida eterna, pois se entregou a Jesus e a Santa Avó Rosa para uma vida com Deus. Aqueles que irão se batizar devem estar bem preparados e em obediência, de maneira que sejam batizados com fé, para que fiquem nas águas tais sentimentos maus e para que o pecado original seja anulado em suas vidas. Esse é o significado e o valor do sacramento do batismo. Um ato de fé, de justiça, que faz parte do juízo divino para a salvação e santificação do Filho de Deus. Eu, irmão Aldo, aconselho aos que estão frequentando nossas reuniões e crendo na mensagem de nossa Igreja Apostólica e nossa doutrina e disciplina, na Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e em meu ministério de profeta do Senhor, que manifestem seu interesse em participar do santo batismo. Preencham sua ficha de batismo e sejam batizados para a sua santificação, para o cumprimento da vontade e da justiça de Deus em suas vidas. O próximo batismo será no sábado, dia 29 de agosto de 2026. Porém, é importante que os irmãos cheguem no dia
27, para o seu aprimoramento espiritual. Prezados e queridos irmãos, o batismo, ele é uma dádiva celestial. É um dos maiores dons espirituais concedidos por Deus para a humanidade. O batismo, meus irmãos, é muito mais que um rito religioso, mas é uma experiência divina, sagrada e transformadora. Pois é o renascimento, meus irmãos, da fé. É uma nova aliança com Deus. É uma transformação profunda da alma. Por isso que fala aos irmãos nesse momento, que assim como as palavras de Jesus trouxeram vida, cura e salvação, as palavras que são proferidas lá no momento do batismo, na Igreja Apostólica, são como sementes de renascimento para uma vida cheia da presença de Deus. Falando a esse respeito, meus irmãos, esclareço-lhes que, meus irmãos, estamos vivendo em dias difíceis, dias desafiadores. E se nós não estivermos ligados a Deus, unidos a Jesus, unidos ao Santo Irmão Aldo, as lutas se tornam mais difíceis. Porque sozinhos, meus irmãos, sem o amparo de Deus, sem a unção divina, nós ficamos vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida. Mas quando nós estamos unidos a Deus, quando nós estamos unidos a Jesus, quando nós somos unidos a Maria Santíssima, nós somos mais resistentes, nós somos imbatíveis e nós transformamos a dor em resiliência. Por isso é engano alguém acreditar que pode vencer sozinho, sem a ajuda da Santa Avó Rosa, sem a ajuda do Santo Irmão Aldo, sem a ajuda de Jesus. É impossível vencer nesse mundo, meus irmãos, sem ser amigo de Jesus. Lembrem-se, muitas passagens em que Jesus realizou milagres extraordinários com as pessoas que estavam próximas dele, que eram amigos de Jesus. Para ilustrar essa mensagem, meus irmãos, quero citar nesse momento um dos milagres mais extraordinários que Jesus realizou em seu ministério, quando ele ressuscitou Lázaro. Meus irmãos, Lázaro era irmão de Marta e Maria, moradores da aldeia de Belém, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E eles eram amigos de Jesus. Lázaro e suas 2 irmãs. E, meus irmãos, em um determinado tempo, Lázaro ficou gravemente doente. E as irmãs dele enviaram um recado urgente para Jesus, que não estava ali próximo, dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Então, meus irmãos, elas não pediram para ele curar imediatamente. Elas confiaram que só o amor de Jesus bastaria para a cura dele.
Mas surpreendentemente, meus irmãos, Jesus estava longe. E aquela mensagem, aquele recado não chegou imediatamente. E Jesus não conseguiu vir até Lázaro naquele momento. Então, meus irmãos, Lázaro, quando Jesus conseguiu chegar, já estava morto. Faziam 4 dias. E segundo a crença judaica da época, o espírito de uma pessoa permanecia próximo ao corpo apenas 3 dias após a morte. No 4º dia, já era considerado impossível qualquer retorno à vida. Mas, meus irmãos, quando Jesus chegou lá em Betânia, Marta correu ao encontro de Jesus, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, naquele instante, respondeu com uma das maiores declarações de fé da história, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Dali a alguns instantes, Maria, sua outra irmã, que estava próxima, chorando. E Jesus vê toda aquela tristeza. E diz as Sagradas Escrituras que Jesus, naquele momento, também chora. E de repente, Jesus se dirige ao túmulo e diz com voz forte: retirem a pedra. E Marta, a irmã de Lázaro, questiona: mas Senhor, já fazem 4 dias que ele está morto. Não tem mais o que fazer. Mesmo assim, Jesus insiste e fala: eu não te disse que se creres verá a glória de Deus? Então ele ora ao Pai naquele instante. E em seguida, com uma voz forte, uma voz firme, ele diz: Lázaro, vem para fora. E meus irmãos, naquele instante, naquele momento, o impossível acontece. Lázaro, caminhando, ainda com as faixas nos pés e nas mãos, sai de dentro do túmulo. E Jesus diz: desatai-o e deixem-o ir. Meus irmãos, citei essa passagem para nós refletirmos. Quantas pessoas naquele dia em que Lázaro morreu também morreram? Provavelmente milhares de pessoas. Mas quantas pessoas, daquelas que morreram, tinham um amigo que conseguia trazer as pessoas de volta à vida? Meus irmãos, quantas pessoas tinham um amigo que conseguia tirar alguém da morte e trazer para a vida? Lembrem-se que Jesus disse: não sejam amigo do mundo, mas sejam meu amigo. Meus irmãos, naquele dia, somente Lázaro tinha um amigo que podia trazer de volta a vida. E assim, meus irmãos, como naquele dia, diante de um corpo sem vida, diante de um cenário perdido, Jesus falou com voz firme: Lázaro, volta à vida. E hoje, nessa mensagem do batismo, Jesus, a Santa Avó Rosa,
o santo irmão Aldo, eles estão chamando a nós para uma nova vida, para a ressurreição, para que nós possamos deixar do pecado, sair da morte espiritual e voltar à vida. Deixar do pecado, das coisas que não agregam valor à alma e focar somente naquilo que é bom. Hoje Jesus não está chamando Lázaro. Hoje a Santa Avó Rosa, juntamente com Jesus e o irmão Aldo, está chamando cada um de nós, aqui presente, para nós deixarmos aquilo que não agrega valor à alma e vir ser amigo de Jesus, ser amigo da Santa Avó Rosa, sair do pecado, da tristeza, daqueles medos que impedem nós de vivermos a vida em sua plenitude. Nós nascemos, meus irmãos, para viver o milagre, para recebermos as bênçãos de Deus. Será que nós estamos sendo amigos de Jesus, meus irmãos? Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Então, nós temos duas escolhas: continuar no pecado ou responder à voz de Jesus, do irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e sair do pecado, sair do medo, do sofrimento e voltar à vida. Decidir ir ao batismo, atender à voz de Jesus e se entregar de corpo e alma a Jesus para ser seu amigo, para que Ele possa estar ao nosso lado, cuidando, orientando. Meus irmãos, é momento de reflexão. É momento de nós, quando pensamos no batismo, decidirmos fielmente nos entregar a Jesus. Os que não são batizados devem fielmente obedecer. Nós que já somos batizados, é momento de reflexão. Analisar como está a minha vida, como está a minha postura, meu controle emocional, a minha forma de agir com as pessoas, a minha postura diante da igreja, da família, na escola, no trabalho, na faculdade. Meus irmãos, hoje é dia de ressurreição. E quando sairmos da reunião, meus irmãos, não devemos mais sair como entramos. Devemos sair com uma certeza de que o pecado, as coisas deste mundo, elas não podem mais definir, balizar os parâmetros da minha vida. Porque o mesmo Jesus que chamou Lázaro, que venceu a morte, hoje Ele chamou cada um de nós, juntamente com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, para que nós sejamos amigos deles, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos caminharmos juntos. Meus irmãos, qual vai ser nossa escolha? Porque no livro de Provérbios está escrito que bem-aventurado é o homem aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, o seu prazer, ele está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E assim, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seus frutos, e na estação própria, e a cujas folhas não caem, e tudo o quanto fizer, prosperará. Meus irmãos, a escolha sábia,
de cada um de nós é sermos amigos de Jesus, é entregarmos o nosso coração a Ele, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Porque, meus irmãos, diante de milagres extraordinários que Jesus realizou, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo vem fazendo, meus irmãos, basta uma pergunta para nós mesmos hoje: o que ainda me impede de ser feliz? O que ainda me impede de viver a vida dos meus sonhos? O que ainda me impede de ser mais consagrado? O que ainda me impede de ser amigo de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo? O que ainda me impede de dobrar os joelhos todos os dias, elevar os meus pensamentos aos céus e me entregar de todo o coração? Porque, meus irmãos, o tempo que se foi, logicamente não volta mais. Por isso é importante que se aproveite a cada instante da vida, que se aproveite a cada minuto, consagrando a nossa alma, o nosso coração, para que nós possamos brilhar, ter um brilho especial em tudo que nós fizermos, sendo representantes do reino dos céus nessa terra. Porque, meus irmãos, existe um poder silencioso, mas extremamente transformador, que atua na vida daqueles que andam firmes com o Santo Irmão Aldo. Tivemos recentemente o testemunho de um irmão apostólico que iniciou a sua carreira profissional em uma empresa, em uma companhia multinacional. Em apenas 6 meses foi reconhecido, foi promovido pelo seu protagonismo, pela sua alta performance, pelo cuidado com as pessoas. E o mais marcante, meus irmãos, que esse irmão contou, é que no momento do reconhecimento, da promoção, os próprios gestores, os executivos, especialistas, eles falaram que agora mais próximos, eles queriam aprender com aquele irmão. Eles queriam entender de onde vinha aquela serenidade, aquela forma firme e ao mesmo tempo leve de conduzir as situações, aquele brilho em tudo que aquele irmão fazia. Meus irmãos, isso não se ensina apenas com uma formação acadêmica, não se aprende lendo livros, mas isso é fruto de um caráter moldado pelo Santo Irmão Aldo, de uma fé viva, de uma presença constante em nosso meio, do poder de Deus. Porque, meus irmãos, o poder do Santo Irmão Aldo, ele não apenas abençoa, ele transforma, ele capacita, ele diferencia o apostólico. E esse poder leva o apostólico a níveis que somente o esforço humano não alcançaria sozinho. E por fim, não se trata de cargo, de promoções ou reconhecimento, mas trata-se da ação viva do Santo Irmão Aldo na vida do apostólico. E quando o poder do Santo Irmão Aldo, ele se manifesta assim, não há como passar despercebido. As pessoas percebem que somos diferentes. Elas querem se aproximar, elas querem entender, elas querem viver o mesmo.
E através disso passamos a ser o sal da terra, a luz do mundo, iluminando o caminho das pessoas, brilhando através do nosso exemplo, da nossa postura, da nossa forma de viver, como um apostólico firme e verdadeiro. Porque, meus irmãos, o apóstolo São Paulo ele já disse que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, não é para aqueles que simplesmente vêm à igreja, para aqueles que simplesmente assistem uma reunião online, mas é para aqueles que amam a igreja, é para aqueles que amam a Santa Avó Rosa, para aqueles que amam a Jesus, é para aqueles que amam o Santo Irmão Aldo, é para aqueles que são amigos de Jesus, para aqueles que são amigos do reino dos céus. A partir daí, tudo se torna possível. Nós somos mais abençoados, somos orientados pela sabedoria de Jesus, porque Jesus, meus irmãos, ele é o expoente do amor. O amor de Jesus cresce exponencialmente e faz o impossível acontecer em nossas vidas se nós se entregarmos a Ele, se nós formos batizados e seguirmos os caminhos que Ele nos mostrou, seguirmos as suas orientações, nós buscarmos a santificação todos os dias. Porque, meus irmãos, nós devemos, a cada instante do nosso viver, buscar aprimorar a nossa fé, aprimorar a nossa santificação, para que assim possamos viver bem, sendo abençoados, sendo ungidos pela unção divina que recai sobre nós. Mas para isso, nós devemos ser amigos de Jesus, devemos ser amigos da Santa Avó Rosa, amigos do Santo Irmão Aldo, para que eles possam estar ao nosso lado. E hoje, devemos, meus irmãos, refletir profundamente como está a nossa vida. Estamos realmente seguindo os votos do batismo? Estamos realmente sendo uma luz a brilhar neste mundo? Estamos fazendo tudo com amor? Será que tudo que a gente faz tem aquele brilho especial, aquele carinho, aquele primeiro amor? Porque, meus irmãos, se nós nos aproximarmos de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, através das nossas orações, meus irmãos, é como disse o rei Davi: nenhum mal há de chegar perto de ti, nenhuma desgraça baterá na tua porta, pois o Senhor, Ele deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos eles te guardem. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo com coisas inúteis, com coisas sem valor. Nós devemos ser amigos de Jesus. Nós devemos ser consagrados para que Deus possa assim dar uma ordem aos anjos e que eles guardem os nossos caminhos. Que eles possam estar sempre presentes ao nosso redor. Então, meus irmãos, o que ainda me impede de ser realmente mais consagrado? O que ainda me impede de ser a cada dia mais santificado? Reflitam, meus irmãos, nos ensinos, nos conselhos da Igreja Apostólica. Reflitam nos ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Aproveitem, meus irmãos, esse momento, essa época em que estamos
falando sobre batismo para ressuscitar dentro de nós, muitas vezes aquela pessoa que desistiu de acreditar, de fazer, de inovar, de propor novas ideias e de pensar. Nós não podemos, meus irmãos, olhar somente os calvários da vida, os problemas, as dificuldades, os dilemas. Talvez uma reunião como esta sirva exatamente para isso, para que nós possamos ressuscitar dentro de nós aquela pessoa que muitas vezes desistiu de acreditar, desistiu de fazer diante de tantos problemas, diante de tantos reveses nesse mundo. Mas, meus irmãos, nós devemos continuar a nossa luta para sermos vencedores, para sermos glorificados como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros e fiéis apostólicos do Consolador. Reflitam, prezados irmãos, na herança cultural, espiritual e emocional que Jesus, a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, eles nos deixaram como legado, porque seus exemplos vívidos de amor e de humildade tornaram-se imortal para nós. Por isso, valorizem sua alma, para que ao terminarem sua vida na terra, sejam transformados e aquilo que é imortal em nós seja absorvido pela vida do corpo glorioso, pois tudo nessa vida passa, só a eternidade perdura. Fortaleçam sua fé na missão do Santo Irmão Aldo, pois a fé, meus irmãos, ela é expansível. Quanto mais nós usamos, maior ela fica. E para coroarmos essa reunião, em nome de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos os irmãos e digo-lhes que eles ficam muito felizes em vê-los presentes, assistindo a reunião da Igreja Apostólica. Isso demonstra o carinho, o amor, o apreço pelos ensinos doutrinários e demonstra a vontade, o desejo de ser melhor. Então, meus irmãos, para coroarmos essa reunião, convido a todos que puderem para que se coloquem em pé para fazermos uma oração concluindo esta santa reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, aqui nós louvamos, bendizemos e glorificamos o seu nome. Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, nesse momento eu rogo que abençoe a cada um desses seus filhos que aqui estão. Ajude Santo Irmão Aldo, que tudo aquilo que eles estão pedindo nesse momento, eles possam ser atendidos. Santa Avó Rosa, conceda a bênção celestial para cada um desses seus filhos. Abençoe Santo Irmão Aldo, que eles possam ser empoderados com a bênção divina, com a sabedoria dos céus, para que possam vencer as lutas, os desafios e que sejam uma luz a brilhar nesse mundo. Santa Avó Rosa, peço em favor dos enfermos, alivie as dores deles. Prolonga os dias deles, Vó Rosa, lhes dê paz, saúde e prosperidade. Santo Irmão Aldo, peço também em favor desses nomes que estão nessa caixinha de oração, para que eles possam receber tudo o que eles estão pedindo para si e para seus familiares. Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, Deus nosso Pai e Jesus nosso Senhor, nesse momento eu rogo que ajude-nos, que tenhamos paz e tenhamos vida. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.